Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Curtiram a indumentária? Tô bonitão, né? Então, o motivo da indumentária foi porque esse vídeo que está saindo aqui, e talvez mais um ou dois que vão sair pela frente, são vídeos na parceria do meu canal, o canal do Rodrigão, com a Toque Filme. A gente está há bastante tempo ensaiando essa parceria, o Nico já tinha me ajudado a fazer as thumbnails do canal, aquela coisa toda, ele já tinha participado ativamente de algumas formas dentro do canal. E aí nós ficamos pensando o que fazer que conseguisse juntar todas as opções que estão linkados no meu canal e das coisas que a gente gosta. Então a gente conversou bastante, tal, falou muita coisa. E uma das coisas que a gente ficou pensando é o seguinte, bom, a gente precisa encontrar um autor ou uma obra, de um modo geral, que ela englobe tudo. Literatura, política, cinema, música, tudo que tivesse envolto no negócio. Então surgiram diversas opções, muitas opções foram faladas. Mas teve uma só, que foi unânime, que esteve em todas as conversas e em todas as opções. Watchmen. Mas não só o Watchmen, o universo Watchmen. O Alan Moore foi escolhido, a mente do Alan Moore foi escolhida pela gente, porque as obras que ele publicou até hoje são referência. É difícil tu encontrar uma obra hoje do Alan Moore que não faça parte de alguma forma da referência. E essa websérie, vamos dizer assim, ela vai demonstrar isso. Nós vamos iniciar essas conversas dos vídeos através mostrando quem é o Alan Moore, suas posições políticas, o que ele gosta de fazer, como ele começou a sua carreira, quais foram as editoras que ele passou, e depois a gente vai se estender dentro do universo do Watchmen. Nós poderíamos fazer sobre diversos outros filmes, eu poderia falar sobre o V de Vingança, nós poderíamos falar sobre o do Inferno. Não conhece o do Inferno? Não sabe que ele é do Alan Moore? Pois é isso que você vai ficar sabendo agora. Então nós vamos iniciar essa brincadeira aqui, essa parceria, e que se Deus quiser vai continuar por muitos vídeos ainda, falando sobre o Alan Moore. Alan Moore é um escritor britânico nascido em 1953 em Northampton, na Inglaterra. E ele é conhecido por fazer parte da cultura de um modo geral. Só que o Alan Moore tem uma coisa diferente, ele não desenhava, ele só escrevia. Então ele acabava se juntando, fazendo grandes parcerias com grandes desenhistas. O David Gibbons é um dele, Steve Ditko é outro, e Jim Lee é outro. Então durante todo o processo ele foi escrevendo e as pessoas foram desenhando para ele e trazendo para ele dentro da editora. As editoras que ele teve, ele começou a desenvolver esses projetos. O Watchmen é exatamente isso. É uma parceria dele com o David Gibbons. Assim como outras obras também são outras parcerias que ele teve. O Alan Moore é um cara extremamente excêntrico. E cá entre nós, que gênio não é. Mas dentro da situação dele, ele acaba trazendo todas essas percepções que ele tem de mundo para as obras dele. Ele se considera um anarquista político. Então, dentro da visão dele de política, ele é um anarquista, onde ele acredita simplesmente no indivíduo. Mas ele tem muitas causas que ele trabalhou dentro, usando a arte dele para conseguir barrar projetos e coisas que poderiam fazer mal, ou que na visão dele fariam mal para a sociedade inglesa da época. Para vocês terem uma ideia, um dos símbolos políticos dos anos 80 foi a Margaret Thatcher. E ele era completamente contra ela. E existem diversas citações contra ela, principalmente nas HQ do Constantine, contra a Thatcher. Uma das publicações independentes do Alan Moore foi a revista é um grito, vamos dizer assim. E ela foi produzida justamente, uma das primeiras histórias que foi produzida pela editora independente Mad Love, que era dele, falando contra a cláusula 28. Na época, ela fazia o seguinte, a cláusula 28 dizia que não poderia haver incentivo às práticas homossexuais. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E dentro dessa situação, da forma como ele fez, ele usou os quadrinhos e a arte dele para lutar contra aquilo. Eu vou ler o pedaço da citação dele para não perder nada. Abre aspas. Não havíamos impedido essa proposta de se tornar lei, mas havíamos nos unido ao tumulto geral contra ela, o que a impediu de se tornar tão maliciosamente eficaz quanto seus criadores haviam pretendido. Essa ideia de utilizar as artes para lutar contra certas causas que, de um modo geral, os governos estão colocando acima da população ou desenvolvendo certas formas de opressão, era um dos movimentos que o Alan Moore mais fazia.
Então, se você pegar todas as obras deles, desde o V de Vingança, ao Watchmen, as citações do Constantine, que apesar de flertar com o sobrenatural, ele sempre tinha essas coisas de dar certas citadas ou certas inserções de texto, que ele sempre dava um jeito de falar sobre aquela situação. Não era gratuito, era porque realmente o trabalho que ele imaginava para ele, o como ele visionava a arte dele, falava sobre essas coisas. E eu acho o Alan Moore, a gente acha o Alan Moore extremamente essencial para a cultura pop. Se hoje nós temos os super-heróis da maneira como eles são hoje, se fala muito da DC como a DC sendo uma editora adulta, é por causa do Alan Moore, por causa das obras que ele colocou na época que ele escreveu, que era uma época que permitia, independente do volume de venda, permitia tu ousar com as histórias e criar histórias novas, histórias originais. Hoje, se vocês traçarem um paralelo com o que a gente está acostumado a ver no cinema, na música, na arte de um modo geral, é tudo muito plástico, é tudo muito igual e tá tudo sempre a mesma coisa. E as obras do Alan Moore eram exatamente o contrário disso. Sempre havia coisas diferentes. Para vocês terem uma ideia, tem uma outra obra muito interessante que provavelmente ninguém conhece. Quem conhece talvez seja só o pessoal que goste muito de HQ, que ela se chama Lost Girls. O que é a Lost Girls? A Lost Girls é uma obra onde ele imagina um encontro entre a Alice, do País das Maravilhas, a Dorothy, do Mago de Oz, e a Wendy, do Peter Pan. E ele imagina um encontro entre as três num hotel, cada uma delas com a sua idade muito próxima, com classes sociais muito distintas, mas que elas se encontram para conversar sobre as suas aventuras sexuais. Sobre essa HQ, o Alan Moore fala o seguinte, abre aspas, eu tinha várias ideias diferentes de como seria possível fazer um quadrinho abertamente sexual e fazê-lo de maneira que removeria muito dos problemas que eu observava na pornografia em geral. Ela é, na maior parte, feia, mas na maior parte enfadonha e não inventiva, não tem critério. Então ele criou essa série de gibis para falar sobre a situação da sexualidade das personagens, que isso sempre foi um tabu dentro da HQ de um modo geral, porque tu atingia diversos públicos. E essa HQ depois foi lançada, uma edição completa em 2006, com todos os contos, todas as histórias juntos numa só. Além do Lost Girls, que é uma obra que vocês já viram que ele pega elementos de outros escritores e coloca eles em posições completamente diferentes, nós também temos uma das obras mais famosas dele, além do Watchmen e V de Vingança, é A Liga Extraordinária. E é essa mesmo. A Liga Extraordinária, que teve um filme estrelado pelo Sean Connery. Ela foi... Infelizmente, o filme não teve a capacidade de pegar a essência da obra do Moore. Mas o que a Liga Extraordinária do quadrinho, da HQ, traz de diferente da obra normal ou da obra que foi adaptada? A Liga Extraordinária coloca personagens famosos da literatura, todos eles numa equipe, então a Liga, para lutar contra certas ameaças. Então nós temos o Alan Quarterman, que foi escrito originalmente pelo escritor H. Rider Haggard. A gente tem a Mina Harker, que era uma personagem do Drácula, de Bram Stoker, só que nesse caso aqui a Mina se transformou numa vampira, então ela é a vampira da turma. A gente tem o Capitão Nemo, que foi escrito pelo Júlio Verne, e a gente tem também o Homem Invisível, que é o H.G. Wells, então são vários personagens que fazem parte, de um modo geral, da Liga Extraordinária. No primeiro volume da HQ, ele luta contra o Professor Moriarty, que é o grande arqui-inimigo de ninguém menos que o Sherlock Holmes. No segundo, por exemplo, no segundo volume, nós temos a mesma equipe lutando contra marcianos que foram retratados no livro Guerra dos Mundos. Então, se você começar a pensar dessa forma, o Alan Moore sempre foi criando certos mundos paralelos e imaginando coisas diferentes com personagens que nós conhecíamos. E talvez a grande sacada dele seja exatamente essa, trazer esses personagens que já nos são queridos para colocar eles em situações completamente diferentes. Além desses quadrinhos que eu citei, e do Watchmen que eu vou iniciar a disserção, eu acho que uma das histórias perfeitas que o Alan Moore escreveu foi A Piada Mortal, do Batman. Ela é até hoje uma das referências, assim como o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, ela é até hoje uma referência. É impressionante o desenvolvimento psicológico daquela HQ e como ela coloca os personagens do Batman numa situação muito frágil. E discute as próprias... as próprias tendências de justiças do Batman. Se você não leu ainda A Piada Mortal, você precisa ler. É uma HQ que leva os leitores ao extremo da consciência e coloca eles sempre numa posição muito desconfortável.
A Piada Mortal talvez seja uma das melhores HQs do Batman já escritas. Então, se você não leu ainda, saiba que ela é do Alan Moore e saiba que ela vale muito a pena ser lida. Outra obra do Alan Moore que faz parte da contracultura é V de Vingança. Ele se transformou em filme e a HQ é extremamente superior ao filme. Mas foi exatamente nessa diferença entre filme e HQ que o Alan Moore desautorizou qualquer colocação de nome dele nos créditos. Então ele não pode aparecer nos materiais de divulgação. V de Vingança fala sobre um governo autoritário, no melhor estilo George Orwell, onde ele basicamente oprime a população com horário para entrar em casa, horário para sair, toque de recolher, todo aquele negócio que a gente sempre tem medo que aconteça com a gente de novo, como já aconteceu no passado. Porém, nesse caso, nessa HQ, ele coloca todas as vontades dele de explodir tudo no personagem fictício V, que adaptou a máscara que é usada até hoje nas grandes manifestações de Guy Fawkes e resolveu explodir a porra toda. Basicamente é isso aí. Mas assim, quem só viu o filme precisa ler a HQ. Tá? Diferentemente de Watchmen, que existem algumas diferenças, mas não são diferenças que atrapalham a história, V de Vingança existem diferenças que incomodam. Infelizmente, os irmãos Wachowski não conseguiram trazer para o cinema a real chama da HQ. Muitas das falas são boas e, vamos lá, toda a parte de trabalho do Hugo Weaving sendo o V, a maneira como ele fala, todos os textos que ele utilizou são diretos da HQ e são muito bons, mas não consegue trazer a profundidade da HQ. Quem não viu ainda, quem não pegou o V de Vingança para ler com seu final de explodir cabeça, é melhor dar um jeito nisso. Então, como vocês podem perceber, a gente já respira Alan Moore, quem vive esse mundo da literatura, quem vive o mundo das HQs, já respira as ideias dele há muito tempo. Ele também trabalhou em outras, ele chegou a trabalhar com a Marvel, usando o personagem o Spawn, foi um personagem que ele trabalhou. A série do Jim Lee, Wildcats, ele também trabalhou. Ele fez diversos trabalhos com o Superman. Antes de brigar com a DC, ele trabalhou com o Superman, que inclusive foi adaptada para a série animada na Liga da Justiça Sem Limites, que é O Homem que Tinha Tudo. Na HQ original, o Alan Moore coloca o Batman, o Robin e a Mulher Maravilha indo para a Fortaleza da Solidão para levar um presente para o Superman. No desenho, o Robin não faz parte, porque ele não estava junto nos desenhos quando ele saiu. Lá, chegando, os personagens se dão conta de que o Superman está, possuído por uma planta alienígena e a partir dali aquela planta começa a colocar ele numa posição onde os desejos mais profundos dele começam a se realizar. E quando você coloca um personagem extremamente poderoso como o Superman a questionar a sua forma divina e pensar que ele gostaria de ter exatamente o que a gente tem como ser humano, que é uma família, que Krypton não queria que Krypton tivesse explodido, que ele gostaria de ter o filho. Então todas essas coisas é extremamente tocante e traz uma humanidade. E essa ideia de humanidade vai justamente nos levar ao próximo assunto do próximo vídeo, que é onde o Alan Moore retrata os heróis da maneira mais normal e mais sociopata possível. Com essa deixa, né? Porque a gente precisa de uma deixa, né? Com essa deixa, eu encerro o episódio de hoje falando sobre o Alan Moore, incitando a curiosidade de vocês a irem atrás, para vocês de repente pegarem a HQ agora durante essa semana e lerem, ou assistirem o filme novamente, para na semana que vem, na segunda-feira, a gente conversar sobre Watchmen. O episódio da semana que vem vai ser só focado em Watchmen. Nós vamos fazer um paralelo entre o filme e a série, o que tem de diferente de uma coisa da outra, quais são os personagens, da onde eles vieram e por que eles foram retratados dessa forma. Certo, galera? Quero agradecer demais a audiência de vocês. Não esqueça que na semana que vem a gente tem um encontro nesse mesmo horário aqui para falar sobre Watchmen e continuar dissertando sobre os meios da cultura. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar e sigam a Toque Filmes no Instagram, @toque.filme e o meu perfil, @rodrigão1002. Certo? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, tchau!